Bom, esse mito ele surgiu na tentativa de explicar um versículo difícil de interpretar. Afinal, se Jesus estivesse falando de um camelo literal e de uma agulha literal, poxa, se fosse mais fácil isso acontecer, era impossível o rico entrar no céu, era impossível algum irmão em Cristo que a gente conhece, que tem muitas bênçãos, ir para o céu. Então, na tentativa de suavizar esse versículo, surgiram diversos mitos, diversas tentativas de explicar esse texto, e um desses mitos mais famosos foi de que, na verdade, Jesus não está falando de uma agulha literal. Jesus estava falando de uma porta que existia em Jerusalém, uma passagem que existia em Jerusalém, que se chamava Fundo de uma Agulha, em que os camelos eles conseguiam passar. Eles passavam espremidos, agachados, em dificuldade, mas conseguiam passar. Então aqui Jesus não está falando de algo impossível, Jesus está falando que é algo difícil rico ir para o céu e não algo impossível. Bom, na verdade, esse mito nunca existiu essa passagem de Jerusalém. O comentário bíblico histórico-cultural do Novo Testamento, que eu sempre falo por aqui, ele vai dizer que essa passagem nunca existiu, essa porta nunca existiu. E na verdade até existiu uma porta semelhante a essa em Jerusalém, mas foi edificada só na Idade Média, séculos e séculos depois que Jesus contou essa história. Então aqui Jesus está falando sim de um camelo literal, Jesus está falando sim de uma agulha literal, porque Jesus está usando de uma hipérbole, Jesus está usando uma expressão idiomática hebraica, Jesus está usando um ditado popular, onde você vai pegar o animal, o maior animal da Palestina, no caso o camelo, e a menor cavidade da Palestina, no caso um fundo de uma agulha, para poder criar uma hipérbole. Tanto é que lá na Babilônia eles tinham o mesmo ditado, mas eles falavam que é mais fácil um elefante passar pelo fundo de uma agulha. Então Jesus era muito versátil no uso de hipérboles e uso de expressão idiomática. A gente vai ver lá em Mateus 7, Jesus vai falar que você repara no cisco do olho do seu irmão, mas não tira a trave que está no seu olho. Jesus gostava de usar hipérbole. Mateus 23, quando ele está condenando os fariseus, ele vai chamar o fariseu de sepulcro caiado. Ele vai falar que os fariseus eles coem a água para poder eles coam a água para poder não engolir um mosquito, mas acaba engolindo um camelo. Então Jesus sempre usou muito dessas hipérboles. Então sim, ele está falando de um camelo literal passar pelo buraco de uma agulha literal. Esse texto é totalmente literal. Não existe essa passagem em Jerusalém. Aí você pode se perguntar, poxa, se é literal essa questão desse versículo, como é que eu interpreto o fato de que é impossível para o rico ser salvo? A gente tem que ver que no próprio versículo seguinte, os discípulos eles ficaram assustados. E eles mesmos perguntaram, poxa, então quem que pode ser salvo? Se é impossível para o rico ser salvo, quem pode ser salvo? A gente tem que entender que na época os ricos eram vistos como abençoados por Deus. Os ricos eram vistos como pessoas que estavam mais próximas de Deus, que estavam com a porta mais aberta para entrar no céu, que estava com maior facilidade para chegar no céu. Então, quando Jesus fala que é impossível para o rico se salvar, é uma forma indireta de falar é impossível que todos se salvem. Se o homem mais fácil de ser salvo era o rico, porque ele era abençoado por Deus, então quem que pode se salvar? É o que os discípulos perguntam. Quem que pode se salvar se até o rico não consegue se salvar? Então, no versículo seguinte, o próprio Jesus ele vai falar que o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. O ponto central desse episódio é mostrar que é impossível obter a salvação pelos esforços humanos, é impossível que a gente obtenha a nossa salvação. A nossa única forma de obter a salvação é por meio da obra de Deus em nossas vidas, porque o que é impossível para nós é possível para Deus, é possível para o nosso Deus. Então é desse jeito que a gente interpreta esse versículo, entendendo que Cristo está falando de figuras literais para mostrar a impossibilidade humana em obter a salvação e para mostrar que somente Deus consegue aplicar a obra da salvação em nossas vidas. A gente não deve suavizar esse texto e fazer ele dizer aquilo que ele não diz.